Olá, somos o Grupo B e iremos apresentar algumas utilizações do bagaço do malte. O nosso grupo é composto por Aleph, Amanda, Emily, Eric e Heloísa. Falaremos um pouco sobre as suas aplicações na indústria, solo e alimentação. A maioria dos países desenvolvidos possuem produção de cerveja em maior ou menor escala. Dessa produção, 85% dos resíduos gerados são o bagaço de malte, composto principalmente de minerais, gorduras, proteínas, fibras e cascas das sementes de cereais. O fato de, nas décadas, o aumento da preocupação com a sustentabilidade, tanto ecológica quanto econômica, associados ao fato do bagaço ser um material de baixo custo e disponível em grandes quantidades, aumentaram o interesse das pesquisas sobre as suas possíveis aplicações. Embora a área alimentícia seja mais explorada, existem diversas aplicações do bagaço de malte em outros setores, como, por exemplo, a sua utilização como agregado de fertilizantes, aumentando a estabilidade e a retenção de umidade e água no solo. Também podendo ser utilizado como substrato para a produção de agentes de biocontrole, como o fungo Beauveria, que é um parasita de espécies consideradas pragas agrícolas. Um interessante uso do bagaço de malte é na engenharia civil, onde é incorporado na pasta utilizada na fabricação de tijolos. Embora ainda não existam muitos estudos nessa área, os resultados obtidos até então apontam para o aumento da resistência contra a flexão mecânica e a menor condutividade térmica, tornando sua utilização algo viável. O bagaço também pode ser aproveitado diretamente na indústria, funcionando como substrato para inoculação e crescimento de fungos e bactérias, que podem ser utilizados na produção de enzimas, biomassas microbianas e processos como a produção de biohidrogênio. Dentre essas enzimas, é possível destacar a pectinase, que nos dias atuais é extraída principalmente do fungo Aspergillus niger. É bastante aplicada na indústria para o amadurecimento de frutas, extração de polpa do tomate, fermentação de chá e chocolate, clarificação de sucos e vinhos, degumagem de fibras na indústria têxtil e de papel, enriquecimento proteico de alimentos infantis, extração de óleos e muitas outras aplicações. O bagaço pode servir de substrato para que outras duas espécies de fungos, o Pleurotus diamor e o Ipsozygus ulmarius, alcance resultados ótimos de produção de pectinase. Além de todas essas aplicações, o bagaço ainda pode ser utilizado na alimentação humana e animal, mas isso será abordado mais adiante. Agora falando sobre o bagaço de cevada como fonte de matéria orgânica para o solo, sabemos que é uma área com carência de estudos. Então, esse trabalho teve como objetivo investigar o emprego do bagaço na formulação de substratos e sua influência sobre os atributos químicos do solo. Alguns dos pontos principais a serem investigados são a retenção de umidade, a retenção e liberação de nutrientes, transformação em humus, entre outros. Para contextualizar, a matéria orgânica no solo traz fonte de energia, armazenamento, nutrientes, água para os vegetais, resistência, melhorias na densidade, desempenha melhorias de estrutura e aeração, incorporação de nutrientes como nitrogênio, enxofre e outros, além do aumento da capacidade de resistir a variações bruscas de pH. Esse trabalho teve como metodologia a utilização de parcelas de plantio, onde foram feitas parcelas com 5%, 10% e 25% do uso de bagaço de cevada. Os resultados obtidos a partir de 5% foi de 50% em relação ao controle, em 10% teve aumento de 250%, em 25% teve aumento de 625%. E chegou-se à conclusão de que 5% seria o mais ideal, pois não prejudica a germinação e melhora as características químicas do solo. Em relação aos 10% e 25%, não tiveram resultados muito bons por serem elevados quanto ao necessário. O bagaço de cevada ele pode ser uma fonte de nutrientes para as plantas, mas são necessárias novas pesquisas em condições controladas de campo para que se possa indicar o emprego agrícola do bagaço de cevada. Quanto ao resíduo da indústria cervejeira, como precursor de carvão ativado, esse trabalho teve como objetivo comparar
o bagaço a outros resíduos agroindustriais, como casca de laranja, pinha, talo de banana, erva mate moída, café, entre outros. O primeiro trabalho analisado foi o bagaço de malte úmido seco, em estufas de 150 graus, até que o seu teor de umidade ficasse abaixo de 10%. E foi separado em briquettes, que são pedaços densos de bagaço de malte, de 100 gramas e 50 gramas. O segundo trabalho relacionou o aquecimento de resíduos de bagaço e a utilização de água no reator. Já o terceiro trabalho, o bagaço de malte foi seco até atingir uma umidade inferior a 10%, sendo a amostra já pré-tratada com ácido sulfúrico diluído. Chegou-se à conclusão, então, de que o bagaço de malte é um promissor precursor para a produção do carvão ativado, mas é necessário buscar a melhor combinação de etapas para produzir o carvão ativado ideal. Bom, a cerveja é um dos bens de consumo mais distribuídos pelo globo, e o Brasil é o terceiro maior produtor da bebida. Além disso, o resíduo sólido mais produzido durante esse processo é o bagaço de malte gerado na mosturação. O mostro tem uma composição diversificada, contendo compostos como celulose, hemicelulose, proteínas e alguns açúcares, como a xilana e a arabinana. E o presente artigo teve como intuito avaliar a composição desse malte para o seu possível reaproveitamento. No caso do etanol, tem a etapa de fermentação, que porventura pode ocorrer a produção de inibidores da fermentação, gerada a partir do substrato e produzido por organismos fermentadores, pela presença de polímeros como celulose e celulose, e é possível considerar o bagaço de malte como uma matéria-prima em potencial. E, apesar da sua possível tendência a ser utilizado como mediador da produção de etanol e na alimentação humana, como foi citado, o bagaço de malte também pode ser utilizado como absorvente de corantes no processo de biorremediação. E substâncias químicas são lançadas com bastante frequência no ambiente, sendo descartada de forma inadequada e que pode afetar o ambiente terrestre e aquático, que, por consequência, pode favorecer um enorme risco à saúde humana e à biodiversidade. E, dentre os métodos para tratamento de efluentes, tais como a utilização de organismos biológicos como bactérias e a oxidação, a absorção tem aparecido como uma alternativa por ser um método rentável e de grande potencial. E a utilização do bagaço de malte é visto como uma alternativa por ser um subproduto abundante, eficiente e de baixo custo. E, como mostra a figura, vê-se que houve uma diminuição do corante de forma significativa a partir da aplicação do bagaço de malte, aparentando ser um bom produto, como mostra a tabela em comparação com outros compostos. Bom, agora vamos falar sobre a alimentação humana e animal. Nesse artigo de elaboração e caracterização físico-química de farinha de bagaço de malte e utilização de produtos de panificação, teve como objetivo de elaborar pães com a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha de bagaço de malte. Então, eles dividiram em 3 tipos de pães. Pães com 15% de substituição, 30% e 100%. Tendo em vista que o bagaço de malte é altamente nutritivo, pois tem altos níveis de proteína, fibras e compostos bioativos, além de que tem baixo teor de glúten sendo valorizado na elaboração de produtos com baixo teor de glúten ou sem glúten, dependendo do percentual de substituição, foram escolhidos avaliadores para participar desses testes sensoriais. Em sua maioria, eram jovens do sexo feminino, variando entre 18 a 25 anos, mas também uma participação de adultos na faixa etária acima dos 45 anos. Dessas pessoas que experimentaram, que fizeram o teste sensorial, o pão que teve 15% de substituição teve uma boa aceitação. Destes pães produzidos, o pão de 15% de substituição teve uma boa aceitação. Já os pães de 30% e 100% tiveram diminuições de aceitação pelo público, tanto pela cor mais escura quanto pelo aspecto mais fibroso, mas a intenção de compra
dos pães com 15%, 30% e 100% de substituição permaneceram as mesmas. Agora, nesse artigo, falando sobre a prospecção de produtos inovadores com a utilização do bagaço de malte na fabricação de gelatos, teve como objetivo de propor um produto que utilizasse o bagaço de malte na produção de gelatos, de sorvetes, tendo em vista que o Brasil é o 11º maior consumidor de sorvete no ranking mundial. Então, eles fizeram 2 tipos de gelatos. Primeiro, o cervejeiro tradicional e o gelato cervejeiro vegano. O tradicional foi feito com sabor de cajá e foi adicionado à receita original de sorvete 65 gramas de bagaço de malte. Depois de ter sido preparada a receita, o sorvete foi resfriado a menos 40 graus Celsius. E depois, quando retiraram para fazer o teste sensorial, foi percebido que existia um aumento na maciez do gelato e também que ele era riquíssimo em fibras da farinha malte de reaproveitamento. Já o gelato cervejeiro vegano, com sabor de abacaxi e hortelã, é feita a substituição, do leite pela gordura de palma, que é uma gordura vegetal. Foi adicionado 36 gramas de farinha malte de reaproveitamento. Foi congelado também a menos 40 graus Celsius e depois do tempo foi tirado para fazer o teste sensorial. Foi percebido que, por conta da falta do leite, esse gelato cervejeiro vegano não ficou tão resistente à temperatura ambiente, mas ele ainda assim ficou cremoso. E o valor nutricional do gelato cervejeiro vegano foi superior ao primeiro. Então, esses 2 artigos deixam uma abertura para novas pesquisas para estabelecer limites e possíveis soluções para o melhor uso da farinha de bagaço de malte, tendo um procedimento de caráter sustentável. Bem, seguindo a mesma linha do uso de bagaço de malte na alimentação animal, temos também o trabalho Utilização do bagaço de malte como alimentação animal, uma alternativa para o pequeno produtor. O objetivo dele foi obter uma alimentação de baixo custo com a mistura do capim-elefante, da espécie capiaçu, e o bagaço de malte para a elaboração de silos usados para a alimentação bovina. Com isso, as consequências positivas trariam muito benefícios à pecuária, porque além de ser uma alimentação produzida a baixo custo, a elaboração do silo a partir do capim-elefante e bagaço de malte permitiria o descarte adequado de resíduos industriais pelas indústrias cervejeiras. Então, foram elaborados silos de bagaço de malte com proporções de 0, 10, 30 e 50% misturado ao capim-elefante, sendo feita uma avaliação físico-química em um período de 90 dias. E, como resultado, o silo obtido a partir da mistura do bagaço de malte com o capim-elefante foi o que teve uma maior porcentagem de proteína, sendo este o mais adequado para a alimentação bovina. Em seguida, temos o trabalho Resíduo úmido de cervejaria na alimentação de cabras. O objetivo foi avaliar o efeito da substituição do concentrado pelo resíduo úmido de cervejaria sobre o consumo de digestibilidade dos nutrientes em cabras. Ou seja, a pesquisa ela buscou avaliar como as cabras digeriam os nutrientes a partir do bagaço de malte e desses resíduos úmidos. As dietas elas foram compostas com 40% de feno e com proporções de 0, 25, 50, 75 ou 100% de resíduos de cervejarias em substituição ao concentrado. E como resultado, a pesquisa ela chegou à conclusão que a proporção mais adequada de resíduos úmidos de cervejaria foi a que tinha 25%, podendo ser este utilizado como um substituto ao concentrado em dietas para cabras no final da lactação. E assim a gente encerra a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos. Essas são as nossas referências e as nossas fontes.